Curioso quando a gente fala de representação, de representatividade, as pessoas costumam achar que alguém bate-se no peito e sai dizendo eu represento porque eu tenho coisas a dizer, eu tenho que militar por alguém. Não é esse caso, assim. O Chechel não tá errado, porque obviamente a arte dela transcende, a arte dela é pra todas, mas a Preta Gil também tá certa. O simples fato de ter uma mulher negra ganhando um reality show e arrasando já é o suficiente para que crianças e meninas negras se mirem no exemplo dela. Isso não significa que a Jennifer tem que sair por aí militando no aspecto de que tem que trazer esse assunto a todo momento. Ela é o assunto, ela é a bandeira. E o que a Preta Gil quis dizer é nesse sentido. Importa sim, a gente tem muito pouco exemplo de artista ultra bem sucedido no Brasil, pertencendo a algumas minorias. E quando a gente fala de minoria, a gente fala minoria de direitos. É importante frisar isso, porque, de fato, a população negra não tem os mesmos direitos que a população branca. Chechel tá certo, a arte dela é linda, ela é pra todos. Mas ela atinge, principalmente como exemplo, a população negra. É engraçado como essas discussões elas adquirem aí contorno político, né? Eu, por exemplo, fiquei sabendo desse episódio, eu não acompanho o programa, né? O Pepito adora tirar sarro de mim, mas eu não acompanho o programa, mas eu fiquei sabendo pelo pessoal da caneta desesquerdizadora, e acho que a chamada era Preta Gil tentou lacrar e foi desesquerdizada ao vivo, né? É importante entender de onde vem isso, né? O discurso da Preta, ele bem pontual, falou que por ela ser afrodescendente, ela luta por todas as mulheres negras, né? Aí entra o Chechel falando aqui, e eu peguei ipsis literis porque eu achei bonita a fala dele. Ele falou o seguinte: a tua arte luta pelas mulheres brancas ou homens brancos e por aí vai. A tua arte, então o produto cultural, as ideias, aqui tem essa noção que o Fefito falou de transcender os rótulos, né? E da gente ficar um pouquinho mais focado na mensagem, né, do que no emissor. A gente já tratou disso aqui no Morning Show, falando da teoria do lugar de fala, né, que em última análise é uma teoria de legitimidade. Então funciona mais ou menos assim, que a Preta reforçou na segunda fala dela que a gente ouviu aí a sonora, né, falando o seguinte: olha, negros são os que têm legitimidade, por exemplo, para tratar de racismo. Mulheres são as que têm legitimidade para tratar de machismo, por exemplo, ou às vezes até de questões mais delicadas como aborto e tal. Eu particularmente não concordo com essa visão, porque eu me sinto representado por pessoas independente de qualquer rótulo ou classificação étnico-social. Então, eu me sinto muito representado pela juíza Gabriela Hart. Eu tenho certeza que o ouvinte da PAN também. Eu me sinto representado por brancos e por negros. Porque, no final das contas, essa teoria do lugar de fala, ela é uma extrapolação do que a gente chama de argumentum magister dixit, né? Que, basicamente, é o argumento de autoridade, né? Que, dentro da arte da retórica, é uma falácia. Então, você apela para uma pessoa que tem uma legitimidade superior, e aí nisso você desfoca da mensagem e você foca no emissor. Eu acho que a nossa sociedade ela vai evoluir muito quando a gente caminhar no sentido de discutir mais as ideias do que as pessoas. Eu também acho, Caio, mas a sociedade, para chegar nesse ponto, todo mundo tem que ter os mesmos direitos, e nesse caso os direitos não são equânimes para muitas minorias. O lugar de fala, ele é também lugar de escuta. Ele não te proíbe de falar de nada. Ele não te transforma num ser superior. Mas ele dá mais legitimidade, né? Porque as pessoas passaram por vivências muito específicas. E na hora que a gente entende o lugar de fala como um lugar de alguém que tem algo vivido que pode contribuir para sua vida, você para de enxergar isso como uma questão de autoridade. E é curioso que você falou que vira tudo política, mas é muito verdade. Se eu não me engano, foi o Michel Foucault que falou isso. Se é pessoal, é político. Até meu orgasmo é político, se for parar pra pensar, sabe? A gente tem sempre algo a dizer sobre o assunto. O meu orgasmo não é político, tá? Só pra deixar registrado. Na verdade ele mas a gente pode falar sobre isso num horário mais adequado. Mas não é... Eu sei que isso vai chocar muitas pessoas. Eu tô só ouvindo essa sim aqui, é uma frase do Foucault, mas eu tenho que fazer uma nota, só fazendo um contraponto aí ao que você disse. Eu recebi aí uma gentileza, um vídeo do Canal do Negão, intitulado Esse Branquelo Me Representa. Então queria fazer aqui uma deferência a ele.
dele, que trata, justo por coincidência, um vídeo publicado esse final de semana, ele viu algumas falas minhas aqui no Morning Show, e ele, como negro, falou assim, olha, as ideias desse rapaz aí no programa estão me representando. E é um pouco do que a gente está tratando agora. O que me preocupa é a extrapolação dessa teoria do lugar de fala, porque, por exemplo, eu não quero queimar a largada, até porque isso é pauta de amanhã. Amanhã é o Dia da Consciência Negra, é uma data de reflexão, mas o que a gente percebe é até um certo revisionismo histórico, no sentido de esvaziar a figura da Princesa Isabel, né, no movimento abolicionista, e inclusive da Lei Áurea, né, do 13 de maio. Então, é muito louco isso. Quem estuda um pouquinho mais sobre a participação da Princesa Isabel nesse movimento, bom, primeiro que ela era amicíssima do jornalista do Zé do Patrocínio, né? Ela fazia eventos sociais, captava doações para alforriar negros, ela chegou até a manter uma estrutura de quilombo dentro das propriedades reais e tal. Ela tinha um plano muito ambicioso de distribuição de terra para os ex-escravos, né, vamos dizer assim, os escravos libertos. E aí o que começa a acontecer é, dentro dessa nova narrativa, uma figura histórica relevantíssima começa a perder protagonismo por causa de narrativa política. E a gente tem um revisionismo histórico em torno disso. Mas o revisionismo acontece em todo momento, né, não, Caio? Tem gente certeza, que nega que houve escravidão no Brasil. É que nesse então caso... a gente vive num país tão absurdo quanto. Nesse caso é uma judiação, porque ela foi uma figura importante e o 13 de maio provavelmente foi a data mais importante da história do Brasil, né? Que a gente se livra dessa mazela, dessa vergonha, né? Que foi a escravidão tão prolongada aqui no nosso país. Então, a gente foi o último país a abolir, né? Não foi exatamente o último país, mas como é que... O do Buenas Ideias lá, qual é o nome dele? O Eduardo Bueno. Ele fala assim, o único país digno de ser chamado de país que aboliu a escravatura, ele é uma expressão dele, foi o Brasil. Mas então, eu fico muito preocupado com esse negócio da gente tirar a legitimidade das ideias das pessoas, né? E começar a dar legitimidade pelos rótulos, pelos grupos. Eu acho que a gente tem que focar mais nas ideias e menos no emissor. É curioso isso aí, vocês estão discutindo, estou me lembrando das aulas de história, porque isso fica até um pouco escondido, né? Sim. Na questão quando é passada, a questão da abolicionista no Brasil, da pressão já que o país e que a coroa sofria por conta de não ter abolido ainda a escravidão e pelos recursos da coroa estarem bem exíguos, né? Eles não conseguiriam mais manter, né, com o dinheiro da coroa, né, que aqui estavam, os colonizadores, a questão dos escravos. Então, houve uma pressão também que passa meio batido ali, né, passa ao largo, assim, de uma análise, né, quando se fala da história do Brasil. A questão é que a coroa foi pressionada também a terminar essa escravidão. Se caiu na mão, não vamos deslegitimar o trabalho da Princesa Isabel, mas que houve uma pressão ali para que acabasse, por uma circunstância de que o Brasil também era um dos últimos países ainda a manter a escravatura, quer dizer, é inegável que houve, né? E eles não conseguiriam mais manter, né, com o dinheiro da coroa, né, aqui os colonizadores e as despesas que eles enfrentavam na ocasião, no momento.